primeiro ponto da nossa homilia, na verdade, está lá no Atos dos Apóstolos, e eu acho que tem tudo a ver com EAC. Vocês estão escritos, né? Está escrito na camisa de vocês, na verdade, né? Desperta, né? Que é o tema do EAC, que é um tema muito interessante. Eu queria fazer uma conexão. Os discípulos, depois que receberam Jesus, né? Ressuscitado pela terceira vez, e que Jesus fez a sua assunção aos céus, eles foram fazer o que Jesus pediu. O que Jesus pediu é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E claro, né, no contexto de Jerusalém, eles foram repreendidos pelo Sinédrio e os sumos sacerdotes. Como eles temaram, né, ou seja, eles não obedeceram, né, Paulo vai dizer, é preciso obedecer primeiro a Deus antes que os homens, e eles continuaram pregando. O resultado foi que os judeus mandaram dar uma coça, ou seja, mandaram bater nos apóstolos. E aí o versículo 41 vai dizer que os discípulos de Jesus e os apóstolos ficaram felizes por terem apanhado em nome de Jesus. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é: vocês já levaram uma coça em nome de Jesus? Vocês já apanharam em nome de Jesus alguma vez? Se apanharam, qual foi a reação de vocês? Não é uma pergunta inocente, não. Este versículo 41, ele anuncia e denuncia uma coisa muito importante na nossa vida. Ele anuncia a coragem daqueles que são tocados pelo Espírito de apanhar em nome de Jesus, e denuncia a covardia daqueles que renegam a sua fé por causa do meio em que vivem. Apanhar em nome de Jesus significa ser criticado no ambiente de trabalho, quando você não se junta aos seus colegas para roubar a sua empresa, ou roubar a nossa política, os nossos órgãos públicos, ou fazer falcatrua em qualquer lugar que você esteja. E quando a pessoa diz para você, você é besta, você poderia ter ganho aqui milhões, ou pelo menos milhares, e você entrou pobre e saiu pobre por causa deste tal de evangelho. Isso é apanhar em nome de Jesus. Apanhar em nome de Jesus é quando você está lá na sua faculdade, quando você está lá na sua escola, e junto com os seus colegas, de repente, você defende um valor do Evangelho, como por exemplo, o não bullying, o respeito às pessoas que são diferentes, e aí as pessoas olham para você e falam: mas que otário. Apanhar em nome de Jesus é quando você assume a sua fé a tal ponto que é capaz de fazer do seu domingo um domingo especial, e às 19h30 eu tenho missa na matriz. Cara, mas está rolando a maior festa, você vai sair aqui da chácara para ir para uma missa? Que rato de sacristia. Isso é apanhar em nome de Jesus. Então, pergunto para vocês, não somente para os adolescentes, mas para os que estão aí me ouvindo: já apanharam em nome de Jesus? E se apanharam, qual foi a reação de vocês? Fiquem bem atentos a isso, porque quando realmente nós somos tocados pelo Evangelho, nós não nos acovardamos, nós assumimos a nossa fé de tal forma que nós incomodamos. São Justino, que é um santo do primeiro século, ele falava que o sangue dos mártires era a semente dos novos cristãos, né? Era muito bonito isso, por causa da coragem daqueles que seguiam Jesus. Já viram um filme de gladiador aí na vida? Já? Se não visitaram a Itália ou Roma, todo católico ia fazer a sua, vamos falar assim, economia para ir. Vocês vão para Porto Seguro e pagam mais caro do que a viagem para Roma, então dá um jeito de ir para Roma, né? Nada contra Porto Seguro, tá? Mas quando vocês forem ao Coliseu, pensem em centenas de cristãos que entraram lá, sendo devorados por leões ou queimados vivos, e aí enquanto eles eram devorados por leões e queimados vivos, alguns deles entoavam hinos de louvor, e o povo que ia para ver um massacre, saía de lá tocado. Que povo louco é isso? É esse? A carne deles estão sendo trituradas por leões, o sangue está correndo, eles estão cantando. E a alegria dos cristãos em meio à tristeza gerava novos cristãos. Isso é muito sério, não é isso? Isso é muito sério.
Então, estejam prontos para apanhar em nome de Jesus. Estejam prontos para isso. Isso é muito bonito e é muito forte. Espero que vocês consigam captar essa mensagem, porque não é só uma frase de efeito, não. Né? Nós apanhamos o tempo todo em nome de Jesus. Quem assume de verdade a fé. Né? E a reação, se é de alegria, é porque você é um convertido. Se é de tristeza, nós podemos ter algumas tristezas, mas se é sempre uma tristeza apanhar em nome de Jesus, significa que a sua fé ainda precisa amadurecer. Segundo ponto da homilia, ele é um pouquinho mais técnico, um pouco mais chato. Mas vocês aprendem física, matemática, ou pelo menos deveriam aprender física, matemática, português, biologia. Então podem aprender também coisas da fé. Pedro nega a Jesus 3 vezes, não é isso? Lembram disso? E aí, no evangelho de hoje, como Pedro negou 3 vezes, Jesus pergunta para ele 3 vezes se ele o amava. Prestaram atenção nisso? E aí existe um detalhe no texto que eu sempre trago, todas as homilias que eu faço, deste texto eu faço questão de trazer, porque não é um detalhe bobo. Quando a gente está estudando o texto grego, aparece uma coisa que eu queria partilhar com vocês. Existem 8 formas de dizer amor na língua grega. 8 formas. Vocês conhecem 5 delas. Patos, daí vem paixão e patologia. Porneia, daí vem pornografia, que é o amor mais, vamos dizer assim, descomprometido, né? Eros, daí vem erótica. Filia, daí vem filosofia, que é o amor à amizade dos amigos. E por último, ágape, que é o amor de Deus. Tem 8 formas, mas a gente conhece em português pelo menos 5 formas. E aí tem uma coisa muito interessante no texto. Quando a gente pega o texto grego, e se algum de vocês tiverem curiosidade, depois podem me cobrar que eu vou trazer para vocês o texto grego e vou mostrar lá. Tem 2 palavras para dizer amor que aparecem naquele texto. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, não é isso? E Pedro responde 3 vezes. Rapidinho aqui, só para vocês captarem, tentar captar a mensagem. As 2 primeiras vezes que Jesus pergunta para Pedro se ele o amava, ele usa a palavra ágape, né? Literalmente está lá, Petrus agapasme, que significa, Pedro, você me ama, só que com a palavra ágape. E Pedro responde com a palavra filos, filosete, kyrie, significa, te amo, kyrie, mas não com amor ágape. Aí Jesus pergunta de novo para ele, se Pedro ama com amor ágape, e Pedro responde de novo, filosete, kyrie, que significa, te amo com amor de amigo e não com amor ágape. E aí, a última vez, está lá no texto, Jesus faz uma adaptação e ele pergunta para Pedro, né? Filoseme, que significa, Pedro, você me ama então com amor de amigo? E aí Pedro se entristece, não fala que ele se entristece? Por que ele se entristece? Porque ele não conseguiu atingir o ideal de amor. Sim, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu não te amo com amor ágape, que eu te amo com amor de amigo. 2 lições sobre isso. Primeiro, estudem as escrituras, gente, pelo amor de Deus. Não é só colocar o texto debaixo do braço e pensar que sabe tudo, não. E sair por aí pregando, não. As escrituras é um tesouro para quem se interessa por ela de verdade e para quem sabe o que ela está dizendo. Olha que beleza. Neste texto e nessas palavras que eu estou dizendo para vocês, não é só uma ilustração, né? Aqui, para que vocês saiam mais ilustrados e mais cultos de uma homilia. Não é disso que se trata. É para vocês perceberem a riqueza do texto. Por que Pedro se entristece? Porque Jesus pergunta para ele 2 vezes se ele o amava como Jesus o amava. Porque só Jesus ama de forma ágape. E aí Pedro reconhece humildemente que não. Sim, Senhor, eu te amo, mas eu não te amo com amor ágape. Eu te amo com amor filos. Eu te amo com amor humano. O que quer dizer isso para a gente? O amor é um processo. O amor é um processo literalmente pedagógico. E eu digo para vocês, a maioria de nós vamos morrer sem amar a Deus sobre todas as coisas. E falo isso sem medo de errar. A maioria de nós vamos morrer sem amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Pela nossa limitação humana,
pela concupiscência que habita o nosso coração, pelo risco da idolatria, e porque não somos deuses. Somente Deus é capaz de amar com amor ágape. E reconhecer que nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, que o nosso amor é limitado, é o primeiro passo para a santidade. Por isso, o pecado mais grave de um padre, de um bispo, de um papa, de um ministro da Eucaristia, de um catequista, de um membro do EAC, de um seminarista, é o pecado da arrogância. Este é o pior dos pecados. Aqueles pensam que tudo sabem e que já estão salvos e que prestam um verdadeiro culto a Deus. Este é o pior dos pecados. É o pior dos pecados, o pecado da arrogância. E Pedro, neste texto, nos ensina a não ser arrogantes. Senhor, eu te amo, mas eu não dou conta de te amar do jeito que o Senhor me pede. Não é assim na nossa vida? É assim. Amanhã é segundona. Vocês tiveram uma experiência linda no EAC, não é? Se brincar, amanhã mesmo vocês trairão o seu Cristo. Amanhã mesmo, muitos de nós trairemos Cristo. Com o nosso olhar, com o nosso pensamento, com as nossas palavras, ou com a nossa omissão. Isso é forte, mas isso é a nossa realidade de ser humano. E por isso Pedro se entristece. Nem todos nós estamos dispostos e nem todos nós conseguiremos apanhar em nome de Cristo. Nós vamos fugir do coro. Nós vamos fugir muitas vezes daqueles que querem nos maltratar em nome de Cristo, por covardia e por medo. E aí, o que acontece quando nós fugimos e omitimos, a nossa fé? Jesus faz o que faz com Pedro. Olha para ele e fala: Pedro, não se preocupe não. Mesmo sabendo que você não me ama como eu te amo, eu te acolho, eu te abraço, cuide das minhas ovelhas. E a promessa que ele fez ao bandido arrependido, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é o bonito, O bacana do amor de Deus, eu sei que muitos de vocês aí, contar um segredo, os pais não sabem, mas alguns estão namorando, tá, gente? O primeiro namorado e a primeira namorada costuma ser uma experiência bonita, mas também muito perigosa, porque o primeiro namorado e o primeiro namorado usurpa do nosso coração o lugar de Deus e dos pais, muitas vezes. E aí a gente tem uma ilusão de que nós amamos de verdade. Só depois, quando nós começamos a perceber que o outro não é tão perfeito assim, e a gente pode perceber de várias formas, não é isso? Deus recupera o lugar dele no nosso coração. E a gente começa a entender o que é a misericórdia de Deus na nossa vida e o limite do nosso amor. O que eu quero dizer com isso? Então, vocês que estão passando por este momento de apaixonamento, não se enganem. Nenhum ser humano é capaz de amar plenamente igual a Deus. E nenhum amor se equipara ao amor de Deus. Por mais que vocês amem o namoradinho ou a namoradinha, o seu amor será limitado e limitado. Amor pleno, somente o amor de Deus. E por isso, nessa experiência que vocês estão tendo, aprendem a respeitar. Não coloque toda a expectativa na pessoa, porque ela vai te frustrar e você vai entrar em depressão. Acabou a minha vida, não acabou nada. Depois você arruma outro, não acabou nada não. Depois vocês descobrem isso, Mas recordem, não deixe que nenhuma pessoa usurpe do coração de vocês o lugar de Deus. Vocês lembram, e termina a homilia, a pregação sobre o perdão, que nós falamos que vocês são um castelo, não é isso? Lembra disso? Que o nosso corpo é um castelo, que o nosso coração é um tesouro, e que nós precisamos guardar este castelo do assalto dos inimigos, do assalto do diabo que quer entrar no nosso coração e corromper, Eu espero que vocês, a partir do EAC, façam dessa experiência espiritual a grande muralha que proteja este castelo interior, como diz Santa Teresa d'Ávila, que é o coração de vocês.
E aí, se eu posso pedir alguma coisa para vocês e para o EAC e para os pais, insistam para que o EAC seja uma experiência de grande muralha. Meus irmãos, enquanto os filhos de vocês estão fazendo a experiência aqui, eles estão deixando de experimentar coisas piores lá fora. Então apoiem os filhos de vocês no EAC, e que o EAC seja uma grande família. Alguém falava: padre, qual que é o melhor muro? O melhor muro é a oração. E a oração não é só vir à Santa Missa, nós dissemos isso lá. A oração é a partilha de vocês. Lembram que a gente disse que, de repente, você está, depois do EAC, numa mesa, partilhando um lanche, né, em algum lugar por aí afora, e que esse momento pode ser um momento de oração? Então, compreendam a vida de vocês como uma constante oração. Tenham, né, Deus sempre muito presente na mente de vocês, no coração de vocês. Não exilem Deus da vida de vocês, né? Muita gente passa o ano todo sacaneando na escola e no Enem vem pedir bênção para as canetas. Eu posso jogar água benta na caneta do jeito que quiser, mas se você não levou Deus para a sala durante o ano todo, não vai ser a bênção da caneta que vai fazer você conseguir boa nota no Enem, não. Então, levem Deus para a vida de vocês.